Estamos de volta com o nosso Fala Saúde aqui no G1 Pará para responder sua pergunta sobre Alzheimer. E quem responde é a Tenente Médica do Exército, Ana Paula Gomes, neurologista. Temos aqui muitas perguntas e vamos lá. A Mary tem 39 anos e gostaria de saber se esquecimento frequente, todos os dias, pode ser um sinal de Alzheimer no futuro. Tá. A gente tem que entender que em jovens, geralmente, esquecimento está associado à desatenção. Então, tem que saber se a pessoa realmente está esquecendo ou se ela não está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, muitas atividades, deixando de se concentrar em uma atividade só. Não tem como a gente predizer isso para o futuro, mas se tem esquecido o nome de pessoas que estão próximas, datas próximas, está caminhando e não sabe onde está, e isso seja frequente, aí é um sinal de alerta e deve vir procurar o especialista. O Elias, aqui de Belém mesmo, pergunta se quem é hipertenso é mais vulnerável a ter Alzheimer e, nesse caso, o que fazer para prevenir a doença. Isso. Pressão alta, diabetes, colesterol alta, tireoide descompensado, isso tudo são mais comuns em idosos. É por isso que acaba aparecendo em paciente que tem essas doenças, acaba aparecendo o Alzheimer. Mas, se a gente cuidar, se a gente prevenir, há uma chance sim de diminuir a incidência de Alzheimer nesses pacientes. A gente tem aqui uma pergunta de uma telespectadora. Vamos aqui para o... Maria Benedita de Abaetetuba, há uns 3 anos, sofreu uma queda, passou 3 semanas desacordada no hospital e hoje ela diz que sofre muito por causa de esquecimento. Isso pode ser sintoma de Alzheimer? Não. Provavelmente o que ela aconteceu é que ela teve uma lesão próxima à área da memória. Muitos pacientes que têm queda, sofrem com traumatismos cranianos, veja o caso dos lutadores, né? Eles têm aquela perda de memória recente. Isso pode acontecer também no paciente que teve esse trauma. Telespectadora dizendo, a avó teve Alzheimer, a mãe tem Alzheimer desde os 65 anos e ela está apavorada. Quer saber se existe aqui em Belém algum especialista que possa fazer prevenção e se realmente existe a prevenção. Não tem como a gente prevenir, mas a gente pode acompanhar esses pacientes. Aqui em Belém, a gente tem pela saúde pública, então, na Casa do Idoso, no Hospital Loyola Ofir? Ofir Loyola. Ofir Loyola, perdão, no Barros Barreto e no Centro de Especializações Médicas. No caso, a rede pública, que tem essa rede de atendimento para paciente que já pode investigar o Alzheimer. Isso aí. Olha só, pessoa que não está deixando o nome, tem lapsos frequentes, por exemplo, da sala para o quarto, esquece o que ia fazer. Tudo tem que estar no lugar, se não esquece onde guardou. É déficit de atenção ou já é Alzheimer? É déficit de atenção, com certeza. Não deu a idade também, mas parece, é mesmo... A Glenda Rayane de Benevides, com quantos anos inicia o Alzheimer? Geralmente a partir dos 60 anos. A gente acende uma luzinha já amarela a partir dos 60 anos. A partir dos 70 anos, pacientes, tanto com problemas de memória quanto com outras áreas do cérebro envolvidas, nós já investigamos mais profundamente. Minha mãe tem Alzheimer e quero saber se tenho possibilidade de adquirir também. Tenho 65 anos. Essa é a pergunta dela. Não, é isso. A Ângela, perdão, era o nome dela que estava procurando, Ângela. Isso. Então, assim, hereditariedade, muito comum, então a gente tem que prestar atenção, qualquer dúvida, procurar auxílio, mas não há necessariamente genética envolvida, né? Só 5% da população mundial, então é muito difícil. Roberta Souza, do Bengui, pergunta se delírios momentâneos de uma idosa de 81 anos podem ser um início já de Alzheimer. Não. Delírios são coisas totalmente diferentes. Como é que é esse comportamento do delírio para o esquecimento? O delírio é agudo, é naquele momento, geralmente precipitado por um diabetes que está descompensado, a pressão que ficou muito alta, o paciente que não tomou medicamento na hora, se teve um dia agitado, um sono agitado. A demência é um quadro arrastado, um quadro que leva muito mais tempo e que envolve outras áreas. Esquecimento, área de cognição, que é a inteligência, área motora, área de afetividade, de reconhecimento e sociabilização. A Isabela Cassiano de Ananindeua
quer saber como lidar com um paciente que já se encontra em um estágio avançado da doença, que já demonstra até um quadro de agressividade, cria histórias fantasiosas sobre a vida dele próprio. Tá. Isso é uma fase muito comum. É a fase já moderada da doença. O que acontece é que a gente não precisa brigar com o paciente. Ele não tem noção do que está acontecendo, ele não tem culpa do que está acontecendo. Para ele é normal isso tudo. Criar essas fantasias, criar esses mitos. E ele não está fazendo de propósito. Então é importante a gente não brigar com ele, que quanto mais a gente brigar, mais a gente bater de frente, mais nervoso ele vai ficar. Então, mais problema ele vai gerar à família. Mas reafirmar essa ilusão, essa mentira, combina? Não precisa ou é melhor reafirmar. fingir que não está nem ouvindo? Melhor é fingir que não está ouvindo. Não vamos reafirmar nada. Tá certo. Então, até para ele tentar voltar para a realidade, né? Para não reafirmar a ilusão. A avó tem Alzheimer há mais de 10 anos. Tem alguma coisa que desencadeia essa doença? Pois a avó era uma pessoa muito ativa, fazia as palavras cruzadas, atividade física. Então, tipo assim, eu acho que ela quer perguntar se tem algum ponto, algum gatilho, digamos assim, para a doença. A doença vai começando aos pouquinhos. No começo é até difícil de reconhecer. Às vezes vai em vários médicos, não é que o médico não reconheceu, é porque a doença estava num estágio muito inicial mesmo. Então, não existe um gatilho especificamente. Claro, a gente tem a doença de Alzheimer, que é a demência mais conhecida, a gente vai ter vários outros tipos de demência, né, dentro da neurologia. Aí sim, esses outros tipos de demência podem ter um gatilho. Mas o Alzheimer, que é a mais comum, não tem um gatilho específico. A Sandra Santos quer saber, que o marido foi diagnosticado há 3 anos com Alzheimer e ele só tem 67 anos. Muito novo mesmo. Bem novo, então, né? Pode acontecer numa pessoa nova? Pode acontecer até em pacientes com 45 anos. Aí cai naqueles fatores genéticos que nós falamos lá atrás. A mãe teve Alzheimer, da Luísa. A mãe da Luísa teve Alzheimer e Parkinson. Ela tem hoje 55 anos. Pergunta, preciso já procurar um neurologista? Ela mora na Nova Marambaia. Se ela tiver algum sintoma e que esse sintoma esteja incomodando, vale a pena a consulta com o especialista. Aqui a pergunta do Fagner de Ananindeua, como identificar o início da doença? Isso. Inicialmente, é aquele paciente que antes interagia normalmente, mas começou a ficar mais irritado, ou quieto. É aquele que brincava com criança, mas aí não tem mais paciência com as crianças. Perda da memória recente, principalmente da memória recente, não consegue reter informações novas. Déficit da cognição, então a inteligência, dificuldade de fazer contas, dificuldade para escrever, dificuldade para interpretar aquilo que está sendo conversado. O Carlos Eduardo do Guamá, quais são os fatores de risco para a doença? A idade é o maior fator de risco. Se você tem familiar próximo, né? Pressão alta, diabetes, alcoolismo, sedentarismo. O Sérgio Mesquita, de Concórdia do Pará, gostaria de saber se a relação do alumínio com o aumento dos casos de Alzheimer e se a doença e a demência são a mesma coisa. Demência, sim, mas não com a demência de Alzheimer. Existe lembra que a gente comentou ali, né, que a gente tem vários outros tipos. Existe um caso de demência mesmo por esse acúmulo, mas são casos muito raros, não é a maioria. Do alumínio, no caso, a relação com o alumínio. Isso. Então, tem a ver mais com a demência. Com a demência do que a do Alzheimer. Tá. Alzheimer é outra coisa. Tá bom, então, respondido. Vamos a mais uma. A Edilena Barbosa tem uma tia ela tem 43 anos, tem uma tia com Alzheimer. Qual a probabilidade dela também ter a doença? Ela é de Soure, no Marajó. É muito pequena, porque é mesmo familiares próximos, né? Então, pai, mãe e irmãos. A Josenil Reis, de Baião, quer saber se Alzheimer é curável ou incurável. É incurável. Doença progressiva, degenerativa, não tem cura. E é importantíssimo acompanhamento médico e familiar, né? E não só médico. Fisioterapia, fono, nutrição, psicologia, a equipe multidisciplinar, que vai ajudar, a terapia ocupacional, que vai ajudar também o familiar. A enfermagem é importante nesse momento. Só o médico sozinho não vai resolver. A Cláudia diz que a mãe tem 78 anos e ela esquece coisas presentes e às vezes cria coisas que não aconteceram.
Isso pode ser realmente isso a doença, já chama ela é de vigia. Isso já chama um pouquinho de atenção, o criar histórias. É comum o paciente até ter um pouco de noção no começo do que está acontecendo. Então, ele quer disfarçar para a família. E aí, esses disfarces é o que chama a atenção do neurologista na hora da consulta. Jaqueline diz que o marido anda esquecendo muito. Por exemplo, às vezes ele está fazendo uma coisa e esquece. Quer falar alguma coisa, esquece. Está esquecendo coisas simples, como numeração de emissoras, senha de cartão e etc. Ela só não fala a idade dele, no caso. A gente tem que ver também se não coisas do dia a dia que ele usa muito e não está mais conseguindo. O dia a dia não nos chama tanto atenção quanto os fatos recentes, quanto a memória recente. Então, a gente tem que ver se não há um componente ansioso, se não há um componente de estresse, que é o mais comum na população jovem. Marcelo Casanova, da cremação, a pessoa de idade que pergunta ou conta sobre algum acontecimento 5 ou mais vezes, uma mesma conversa, pode ser Alzheimer? É muito comum essas repetições. Repetições de história, perguntar várias vezes. E em curto espaço de tempo. Em curto espaço. O paciente, às vezes, esquece que almoçou, pergunta várias vezes se vai almoçar, almoça e esqueceu que almoçou. Então, isso é muito comum. Então, já chama atenção também. A Eliana, do Marco, quer saber se é mais comum Alzheimer em homens ou mulheres? Mulheres. Mas mulheres é porque a gente tem uma taxa de sobrevivência maior. Então, mulheres vivem mais do que homens. E é uma doença relacionada ao tempo de vida? Ao tempo de vida. Então, por isso que está mais comum em mulher. Talvez se nós tivermos uma população equilibrada, aí é diferente. O nome a Bianca, né? Pergunta, o avô está há 3 anos com Alzheimer. Gostaria de saber se ele desencadeia para um abalo emocional ou algo do tipo, se ela foi desencadeada. É aquela história do gatilho, pois antes ele era completamente lúcido, ativo, não apresentou esses quadros de esquecimento. Foi tudo muito rápido com ele. Esses quadros rápidos chamam atenção para a gente pensar em outro tipo de demência, até uma demência causada por uma depressão. Então, vale a pena a gente investigar melhor. Benedito Castro gostaria de saber se quando a pessoa já apresenta alguns sintomas, se a tendência é aumentar os sintomas. Isso, sim, a tendência é aumentar. A doença, ela realmente é gradativa. Ela progride. César Pires quer saber quais são os primeiros sinais do Alzheimer. Está com 46 anos, esquecimentos significativos e quase todos os dias amanhece com uma música insistente na cabeça, seja atual ou antiga. Isso pode também ser um sinal, essa música constante na cabeça? Não tem. Mas a música ajuda, como a música ajuda, então eu acho que ele pode ficar mais tranquilo. Vamos ali investigar se ele não tem alguma outra, um déficit de atenção, uma ansiedade, algo relacionado. Amanda Oliveira do Castanheira, meu avô tem 86 anos, passou 2 meses longe. Quando voltou, não lembrou de um neto que via quase todos os dias e brincava com ele. Gostaria de saber se isso pode ser Alzheimer. Eu acho pouco provável. É porque ele ficou distante, ele já tem uma idade. Existe uma demência senil mesmo. Então, o nosso cérebro, ele com o tempo, ele vai diminuindo de volume, isso vai diminuindo o número de neurônio e vai fazendo com que algumas áreas sejam prejudicadas. Algum tipo de alimentação que favorece essa ativação cerebral? Falam muito da dieta do Mediterrâneo, mas não adianta eu começar isso aos 70 anos ou quando eu já tenho. Isso já é desde jovem. De vida, né? Isso, então desde jovem eu tenho que cuidar. Marli Souza, de Outeiro, a mãe, tem 66 anos. Recentemente tem demonstrado perda de memória, mas agravou depois da perda do pai dela, no caso. Isso pode ser Alzheimer, mas são esquecimentos muito rápidos. De que maneira podemos ajudá-la? Isso. Tem que procurar especialista mesmo para reavaliar o quadro. Me parece um quadro até de depressão ou de ansiedade, mas eu acho que vale a pena ir no especialista avaliar. O Wendel quer saber se Alzheimer é uma doença genética. 5% da população mundial pode ter um cunho genético. Existe até exame para isso, mas que nem é feito no Brasil em lugar nenhum do Brasil. Então ela realmente vem mais associada ao estilo de vida e à longevidade do que propriamente à questão genética. Então é bom se cuidar, né? A mãe tem 62 anos, ela está com esquecimento, como deixa o fogão aceso, esquece onde guardou as coisas, quer saber se pode ser Alzheimer. A gente tem que saber se isso já não acontecia antes, porque às vezes só começa a prestar atenção, sempre fez isso. Mas são fatores que nos chamam muita atenção. Na verdade, deixar o fogão ligado. Chegar a tempo de desligar o fogão esquecido. E agora com a idade está mais devagar, mas deixar o fogão aceso já nos chama a atenção também. Parentes próximos com a doença é causa de alerta de Alzheimer, já pontuamos essa questão aqui.
O Davi quer saber se ter esquecimento significa estar com Alzheimer e o que fazer com a agressividade do paciente. Esquecimento não é necessariamente Alzheimer, lembra? É no cérebro todo, então a gente tem que analisar todo o conjunto. O esquecimento isolado não é Alzheimer. Claro que a agressividade é muito difícil para a família lidar, não vai sair brigando, tem que ir no médico, tem medicação específica e por isso também tem a terapia, né? A terapia ocupacional, o psicólogo colabora muito. E se o paciente resiste até a essas terapias que auxiliam no tratamento? Porque ele pode resistir mesmo. E tem todo o direito. E ele nega, às vezes, a doença, né? E não é nem que ele nega, é que ele não sabe, ele não tem noção do que ele tem, né? Acaba que no começo o paciente ele é mesmo mais resistente. Mas com o tempo ele acaba indo onde a gente vai e ele vira até um pouco um paciente mais passivo. Mas a gente tem que insistir. Nisso a gente tem que insistir, as terapias. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pelas informações, você, esclarecimentos. A você aí de casa que participou com a gente de mais um Fala Saúde. Vou pedir para você votar e escolher para a semana que vem entre 2 assuntos. Temos catarata e leptospirose, aquela doença transmitida pela urina do rato. Você vota exclusivamente pelo aplicativo Você na TV Liberal. Espero você na próxima quarta-feira com Fala Saúde. Até lá.